estamos de volta. Vamos lá? Então a gente viu aí no vídeo anterior a história da Pandora, uma história bem legal. E ela trouxe um ensinamento pra gente aí, pra gente refletir, uma reflexão muito forte, comparando o que aconteceu, o que a Pandora trouxe aí pra gente. E o que a gente vive hoje no nosso planeta, o que a gente vive no mundo, né? A gente fazer aí uma comparação sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é o nosso dever dentro da sociedade, tá ok? Diante do que a gente viu aí na aula passada, a professora vai trazer a atividade de hoje, que é uma análise. A gente fez aí já a leitura e a interpretação dessa história, e agora a gente vai fazer a análise da estrutura. Então a gente já viu aí que todas as vezes, quando a gente vai produzir um texto ou fazer a leitura de algum texto, ele precisa seguir uma ordem, que a gente chama aí muito comumente de começo, meio e final do texto. Ele tem que vir baseado nessa estrutura para que se faça sentido para o nosso leitor e até ou até para a gente mesmo, né? Para que aquela história ela saia bem escrita, um texto bem produzido, um texto bem escrito. Ele tem que se vir aí, tem que vir nessa estrutura. E tem aí algumas regrinhas, algumas dicas aí que a gente tem que seguir para que a gente consiga fazer isso de uma forma bem legal. E nós temos que estar atentos, tudo bem? Então a atividade que estava pedindo, né, no texto de hoje era a seguinte: acompanhe, né, a leitura e preencha o quadro. Então, nós vamos preencher esse quadro aqui de acordo com a leitura que a gente fez. E aí ele vem as partes divididas nesses pedacinhos que a professora falou. Então, tem lá introdução ou apresentação. Letra B, desenvolvimento e complicação. C, clímax. E o D, o desfecho ou deslance. Então, ele vem aí em partes dentro do texto. Ele vem esses pedacinhos mostrando como se formou a estrutura desse texto. A primeira coisa que veio foi a introdução. Então, o que é a introdução? Ele explicou lá na frente pra gente. É o momento inicial, marcado pelo equilíbrio. Então, como que começou a nossa história, né? Vocês lembram lá como que iniciou? O que estava acontecendo? Vamos recordar na nossa história. Onde que ela iniciou? Pensa aí um pouquinho. A professora não vai falar não, quem vai responder são vocês. Tá ok? Então, como que ela iniciou? Qual foi o clímax inicial? Ele iniciou contando o que exatamente? Ele veio falar de quem? Ele falou da Atena, ele veio falando da Pandora no início, ele veio falando de Zeus, já começou falando de Zeus, ou ele falou como que estava aquela região naquele momento, como é que as pessoas viviam, né? Vamos refletir, dar uma voltada lá no texto, vamos ser o pesquisador agora. Agora vocês são os pesquisadores. Volta lá no texto e dá uma olhada. Como que iniciou essa história? É o que vocês vão estar colocando aí. Precisa fazer cópia aqui nesse sentido? Não, não precisa fazer cópia nessa parte não. Vocês vão explicar com as palavras de vocês como que essa história iniciou, tá ok? Letra B, desenvolvimento e complicação. O que é isso aí? O que é o desenvolvimento e a complicação? São os acontecimentos que sucedem, trazendo a complicação e desequilíbrio. O que aconteceu que desequilibrou a história? Né? Qual foi o pensamento, qual foi o problema que ocorreu que modificou aquela história? Aconteceu, e uma coisa muito séria e até feia, né? Que vocês viram lá comigo. O que foi que aconteceu que modificou aquela história quando ela iniciou? Vocês vão contar o que aconteceu aí, certo? Com as palavras de vocês. Nós fizemos a interpretação, vocês são capazes aí de estar explicando com as palavrinhas de vocês o que ocorreu. O clímax. O que seria o clímax? É o momento crítico da história. Qual foi o momento assim, aquele momento crítico, aquele momento do suspense? Sabe quando a gente assiste um filme que chega naquele suspense, que a gente, ou tá lendo um livro, que a gente tá muito curioso para saber realmente como vai se fechar aquela história, o que aconteceu, né? Então, qual foi o momento X, o momento chave daquela história que elevou ela a um grau de curiosidade, a gente saber o que aconteceu após aquilo? Aconteceu uma coisa aí muito grave, né? Que deu curiosidade na gente em saber o que ia acontecer, né? Naquele momento. Então, qual foi esse momento aí, auge da história? Vocês vão escrever aqui. E o desfecho, o desenlace, como que acabou, né? Quando ele fala o desenlace da história, como que ela fechou, como que a gente encerrou essa atividade, como que a gente encerrou essa leitura, como que terminou a história. É isso que vocês vão estar escrevendo. Qual foi a solução? Se teve solução ou se não teve, mas qual foi o desfecho da história? Como que ela terminou? Então, vocês vão explicar aí esses pedaços da história, como ela começou, qual foi o problema que surgiu, o que aconteceu com esse problema, qual foi o clímax da história e como ela terminou. Simples quando a professora explica assim. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero aí que vocês consigam realizar.
Se tiver dúvida, pode estar me chamando lá embaixo, que a professora vai estar respondendo como sempre. E eu aguardo vocês aí para a nossa próxima aula. Beijo, fiquem com Deus. A Pro tá morrendo de saudade de todos vocês. Não vejo a hora de estar na sala de aula pra gente poder estudar aí juntinho, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.